Como é que estão vocês, meus irmãos em Cristo Jesus? Tem sido uma luta, né? Esses dias a temperatura está demais, a temperatura está de menos, calor demais, chuva demais, mas tudo isso já estava escrito aqui há mais de 2000 anos, ou 4000 anos, né? Na Bíblia Sagrada. Esses terremotos, tudo isso que está acontecendo, Jesus Cristo já tinha dito. Mas tem gente que ainda não acredita na Bíblia Sagrada. Tem, são poucos, né? Mas tem. Para mim não falar que também tem muitos, né? Que veio a notícia do jornal, a notícia do dia anterior, sendo melhor do que tomar conhecimento de que nosso Senhor Jesus Cristo deixou há 2000 anos atrás. Eu quero dizer que hoje nós vamos falar dessas provações que os filhos de Deus estão passando. Crentes, cristãos e não cristãos. Mas os não cristãos que estão passando por provações, eles terão a igualdade na hora da salvação. Mas para isso, ele precisa se livrar dos pecados. Mas como eu posso me livrar dos pecados? Me ajoelhando diante de um sacerdote para confessar o que fiz? De jeito nenhum, você não se livra de jeito nenhum. Você pode passar o dia todinho no pé da batina de um padre ou na bainha de uma calça de um pastor e não vai encontrar o perdão dos seus pecados. Não. Eu, pastor Aldir Fernando, os meus irmãos cristãos, padres, não temos o poder de perdoar de jeito nenhum os pecados. Não, de jeito nenhum. Eu sei que muitos têm que, às vezes, dar uma saidinha aí ali fora, por causa do calor, é natural, né? Mas deixem os ouvidos atentos à palavra de Deus. Você que me acompanha na telona aí da sua casa, coloca ali no canal do YouTube para ouvir a palavra, muito obrigado. Muito obrigado. Mesmo com a minha deficiência visual, Deus tem sido generoso de me colocar a palavra. No dia 19 de abril, é mais um ano que o mundo se encerrou para mim, mas surgiu um novo mundo dentro do meu interior. A confiança aumentou mais ainda em Deus. A confiança aumentou mais ainda em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Eu quero falar dessas questões das provações, porque tem muita gente que está lá no meio do forró, no meio do carnaval, nas baladas, em que Deus coloca assim um gancho nas narinas da mulher, da menina, do idoso, e puxa e diz, venha para cá, que aí não é no seu lugar. Quando isso acontece, eu tenho sempre ouvido, às vezes, testemunho de pessoas que dizem assim, eu estava atrás de um trio elétrico. Por trás, o trio elétrico parado, a pessoa estava ali pulando, carnaval, e de repente veio sobre aquela pessoa uma crise de choro. A pessoa começou a chorar, e o que foi que houve? Alguém mexeu com você? Foi que houve? Não, eu quero ir embora. Mas acabamos de chegar. Eu já ouvi vários testemunhos. Sabe o que é isso? O Espírito Santo. E essa pessoa se converteu, hoje é evangélica, hoje leva a palavra de Deus, e foi tirada de lá do meio do samba, de lá do meio do pagode, do axé. Agora, se ela não tem aceito, vem aquela tristeza, né? Dá aquele mormaço, né? Já aconteceu de você estar numa festa e assim, essa festa não está me achando, não estou achando graça nela. No dia que você estiver no meio de seus amigos, no meio das bandas,
das músicas que você sempre quis ouvir, e abater algo assim estranho e der vontade de você ir embora, sair daquele lugar, é coisa de Deus. Deus vai estar dando livramento de algo que poderia acontecer. Alguém pode dizer assim, mas naquela noite eu saí de lá e não aconteceu nada, não houve um tiro, não houve uma briga, mas estaria programado com você lá dentro. O inimigo ia articular lá dentro de algo acontecer, mas Deus lhe tirou. Então, quando lhe dessa uma tristeza, um sentimento assim de dor, né, em você, escute, caia fora, chega em casa, se tranque no quarto, se ajoelhe e diga, Senhor, foi o que aconteceu comigo, o Senhor quer falar comigo? Faça como Maria naquele dia, quando recebeu o anjo, faz de mim a tua serva, Senhor. Então, desse dia em diante, Deus vai dar o livramento na sua vida. Amém? Aqui é o ministério, as 5 coroas celestiais, que cada dia mais vem crescendo. Vem crescendo, Deus vem dando a palavra e tem melhorado a vida de muitos também dentro das igrejas. Porque aquele irmãozinho obreiro que trabalha na portaria e que às vezes fica ali na portaria com uma cara de um lobo mau, hoje ele já está parecendo um anjo. Porque quando a gente fala aqui, que aqueles que fazem a palavra de Deus com alegria, como hoje aqui, né? Hoje a nossa cinegrafista aqui e transmissão, responsável pela transmissão, é a irmã Sara Valentina. O que é que acontece? Deus que reserva para ela uma coroa, não sei se coroa da vida, né? Coroa da alegria, eu acho que coroa da alegria, porque ela faz isso com muita alegria, bem assim é você que vai estar fazendo a obra. Hoje a palavra de Deus me veio no Salmo 68, Salmo 68, que diz assim, bem-aventurado o varão, que sofre tentação. Você já pensou que palavra de Deus disse ao salmista, Davi? Bem-aventurado, você ser feliz, você se realizar, você conquistar, passando pela tentação, Vamos tentar esclarecer aqui, não dentro do meu conhecimento, dentro do que Deus colocar na minha boca e no meu coração. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, que ao ser aprovado receberá a coroa da vida. Receberá a coroa da vida. A todos que amam a Deus. Eita palavra abençoada. Senhor, me dá a luz, Senhor. Me dá a luz para que eu consiga aqui, entendeu? Exercer com exatidão essa responsabilidade. Escuta bem. Jesus Cristo, certa vez ele subiu ao monte, né? Para orar. E no monte, no sermão dele, ele disse assim, bem-aventurados os humildes, né? De coração, porque é dele o reino do céu. Bem-aventurado os que sofrem hoje, que serão recompensados, entendeu? Bem-aventurados os humildes, olha só, os humildes, porque é dele o reino do céu. Aí, de repente, 2000 anos antes de Jesus vir aqui, porque Jesus já conhecia esse salmo tudo, né? Quando Davi estava escrevendo o salmo, Samuel, a história dos reis, o Pentateuco escrito por Moisés, Jesus conhecia. Porque o Salmo 68, milhares de anos, centenas de anos antes de Jesus nascer, e de repente o salmista diz assim, bem-aventurado o varão que sofre tentação.
Olha, escuta, você escutou? Hein? E Jesus usou isso 2000 anos depois. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados humilhados, ei, que serão levantados, aplaudidos. Pode ficar certo disso. Quem sofre a humilhação, ele será aplaudido de pé pelas pessoas. Você está compreendendo? Então, aí ele diz assim, bem-aventurado o varão que sofre tentação. Você sofrer tentação, você que faz a obra. A tentação do maligno de matar na arena aqueles irmãos, jogar os leões, joga na arena, depois solta os leões partem, e eles correndo e o povo gritando com alegria, depois o leão passa a unha assim e arranca um braço, um membro, e diante de todos esquarteja os cristãos, que era assim que eles perseguiam. Mas o salmista disse, Davi já previu, segundo a vontade de Deus, que Davi também recebia a unção de Deus, do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E Davi, quando escreveu isso, sabia que as arenas de disputa, de lutas, iriam servir de espetáculos, das pessoas sentarem naquelas arenas e ficarem lá vendo o esquartejamento dos cristãos, que até a hora de abrir a jaula ainda perguntava, você quer negar a Jesus Cristo? Você quer negar que esse homem não existiu e que ele não era filho de Deus? Não. Então morra por ele. E morria. Mas aí ele sabia, ele já tinha lido o Salmo. Bem-aventurados o varão que sofre tentação. Ei, dentro da igreja, não é fácil para pastores, diáconos, presbíteros que estão naqueles altares, porque muitas irmãs, elas escandalizam a igreja. Meu irmão, sabia disso? Irmãs que pegam aqueles vestidos, né, bem apertados, vão para a igreja e tem delas que sentam bem na frente, assim, ó, do pastor. E quando chega antes, vai orar e de joelho. Aquele vestido já entrou apertado na igreja. E quando elas se ajoelham e colocam os corpos girados para onde estão os pastores, isso vira o quê? Tentação. E aquelas adolescentes abençoadas que não têm perturbação, mas tem aquelas que têm perturbação. Sabe que o pastor é casado e vai lá na hora que o pastor está orando, sozinho na igreja, tudo isso. E o pastor manda para casa e ele sabe que isso é tentação. E não aceita aquela tentação e muitas vezes ele é perseguido, que o inimigo faz de tudo para que um pastor saia de um bairro, saia de uma pequena cidade ou de uma grande cidade, porque está crescendo o ministério, as pessoas estão se convertendo e o Satanás faz de tudo para desmoralizar o pastor, quando ele não tem culpa nenhuma, quando ele não faz as coisas que muitas vezes o inimigo diz que faz, e ele se mantém fiel. E às vezes já tem pastor de ser preso por calúnias, juntar um grupinho para inventar uma calúnia, para tirar o pastor e levar ele à prisão. Esse que sofre essa tentação receberá a coroa da vida. Por quê? Porque agrada a Deus. Deus diz, o bem-aventurado varão que sofre tentação, que ao ser aprovado, receberá a coroa da vida, a que será concedida tanto a ele ou a ela, como também a outros que ama a Deus, e claro, e que Deus os ama também. Então, a palavra de hoje está aqui em nosso ministério chama-se As 5 Coroas Celestiais, e tem o objetivo de dizer a todos
que em breve já estaremos entregando e distribuindo para o Brasil inteiro os catálogos com as 5 coroas. Você vai ter uma coroa lá, você colocar no seu quarto, no seu guarda-roupa. Não aquela coroa da cabeça, não. Né? Uma placa, onde tem lá coroa incorruptível, coroa da vida, coroa da alegria, coroa de glória, coroa da justiça. Você vai ter no seu carro para você lembrar que você não pode perder aquela coroa. É importantíssimo que as pessoas se lembrem dentro de casa, no trabalho, na sua venda, no seu supermercado, tenha uma das coroas lá para ele lembrar, para ele não se corromper, para ele não fazer coisas que não deve e não perder uma das coroas que Deus já lhe prometeu. Entendeu? Jesus disse, guarda o que tem. O que é que a gente tem? A gente tem que ter dignidade, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter saber de que não pode roubar, matar, destruir. Jesus disse, guarda o que tens, entendeu? Então, o talento, olha dentro da nossa mensagem, tem uma mensagem sobre talento. O talento que Deus lhe deu, guarda. Usa ele para o bem, para que não perca uma das coroas celestiais que Deus tem para lhe dar. Eu não sei qual que ele vai lhe dar. Agora, nós não subiremos ao céu. Nós não voltaremos a Jesus se não formos coroados aqui na terra. Jesus, o Rei dos Reis, glória, ele vem coroar os seus. Nós vamos voltar como príncipes e rainhas. As rainhas, vocês brilharão em suas cabeças a coroa que é merecedora para você. Essa é uma mensagem que Deus me colocou desde o ano passado, desde 2023, quando ele disse, olha, diz aos irmãos que a Bíblia destaca muito bem as 5 coroas. E dentre elas, o próprio Paulo, eu acho que ele foi avisado que ele receberia a coroa da justiça. Porque o homem que foi preso tinha que receber a coroa da justiça. Humilhado, apanhou no meio da rua, humilhação, não foi... ele, Silas, Barnabé, todos os Marcos, todos que acompanharam ele, foram espancados de vara de chicote. Gente, se lembra quando Paulo e Silas foram presos, e lá naquelas celas, dizem que os estudiosos, que tinha um buraco, as celas não eram revestidas de cimento ou de cerâmica, não. Havia um buraco, mais ou menos de 2 metros de profundidade, no barro. O preso apanhava e ele com o corpo todo cortado, o sangue correndo, e era jogado ali naquele terreno. Você já imaginou o que é a pessoa de noite, no Oriente Médio faz frio, sem cobertor, sem roupa, nus, Paulo e Silas nu, acorrentados, com corrente nos 2 pés, e não podiam encostar o corpo naquele barro, talvez de louça, que quando encostava dava aquela dor enorme. Mas nós conhecemos o que foi que ele fez. Na alegria e na tristeza da glória, e naquele sofrimento, eles louvaram ao Senhor. Tinha vários presos ali, e eles não entendiam, porque quando viram ele chegar, espancados, sangrando, ser humilhados, tirar as vestes dele, e depois disso, ele continuaram louvando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, entendeu? Toda a honra e toda a glória para Deus. Eles cantaram hinos, hino da vitória. E aqueles presos não entendiam. Poxa, como é que pode? O varão ali sofrendo pra caramba e está cantando para o Deus dele. E a palavra de Deus diz, vocês conhecem, meia-noite,
anjos apareceram, aquele ambiente foi todo iluminado, foram jogados vestes para eles, e eles receberam roupinhas novas, e os anjos tiraram eles do buraco, tiraram aquelas correntes, as celas se abriram, os cadeados foram quebrados. Eu imagino aquela cena lá, aquele barulho, aquela luz forte, os presos sem verem os outros presos. E de repente, o carcereiro que morava vizinho ouviu o barulho, quando ele chegou lá, viu tudo destroçado. Houve um terremoto ali dentro. E aí ele pegou a espada, o carcereiro, para se matar, quando ele foi colocar na barriga, que ele tinha sido orientado. Esses 2 presos tem que maltratar eles, ter cuidado, ter a sentinela nele, ele não pode fugirem. Porque se eles fugissem, eu dizer que tinha sido Jesus que veio e tirou dele. Jesus não precisava vir, ele mandou. Ele mandou os anjos vir. E quando aquele homem foi se matar, Paulo e Silas gritaram: não faça isso não. O carcereiro, não faça isso não, nós estamos aqui. Aí eles disseram: mas vocês estão vestidos, e as feridas de vocês sararam, e vocês não têm manchas de sangue. Um anjo nos limpou, um anjo nos salvou, um anjo nos deu toda essa felicidade. Meu irmão, minha irmã, escuta bem aqui. Escuta o que eu vou te dizer. Da importância dessa mensagem. Ele pegou eles 2 e depois do que ele viu, ele presenciou, ele fechou o cadeado, levou a chave, levou para a casa dele a chave. Quando chegou lá, aquele cadeado estava aberto, as correntes arrebentadas, e ele disse: eu quero aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador. Eu quero esse Deus, eu quero. Daí, levou ele para a casa dele, alimentou eles e disse: aceita Jesus Cristo como seu Salvador. E ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor a partir de hoje, disse aquele carcereiro. Meu irmão, e ali, depois eles foram embora, eles chegaram na casa de Marcos. E aí foi um rebuliço danado. Então, feliz o varão. E Paulo disse lá na frente, depois de tudo isso, né? Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a mim será entregue a coroa da justiça, prometida a mim e a todos que amam Jesus. Olha que certeza! E você tem essa certeza que está no caminho de receber uma das 5 coroas, dos mais humildes aos mais letrados, não importa. O importante é de que você possa, meu irmão, receber uma das 5 coroas celestiais para retornar com Jesus Cristo. Nós brilharemos. Hoje o mundo acha que nós não temos luz, mas diante de Deus Ele já nos vê ponto de luz, luz eterna, e Ele já nos vê assim também com as coroas celestiais, aquele monte, milhões, voltando com Jesus, e na sua cabeça as coroas de pérolas, esmeraldas, ouro, prata, brilhando e entrando no céu, junto com Jesus Cristo. Essas coroas não estão aqui sendo citadas na Bíblia apenas como fonte de alegoria, não. Elas estão sendo citadas para que você busque, guarde o que tem, vá atrás da sua coroa, para que outro não tome. Porque tem gente que está querendo derrubar a sua coroa, que você não conquiste, e você se desanime e deixe para lá essa oportunidade. Então, eu quero dizer, varão, essas provações que você está passando agora, varoa, você que está passando também
é com filho, com filhas, com mulher, com vizinhos, dentro dos negócios, na empresa, as dificuldades. Mantenha-se firme na fé. Dai glória a Deus. Todo o tempo, ninguém vai estar perturbando você 24 horas. Em algum momento o inimigo sai perto de você e você se reveste do poder, você se abastece. Senhor, eu não vou desistir. Eu estou sofrendo, Senhor. A perseguição está grande, mas eu não vou desistir. Eu vou conseguir. A minha esperança está em Ti, Senhor. Aí o inimigo chega, a pessoa silencia, mas já está abastecido. Quando o inimigo chega, não consegue nem abrir a boca. Eu ia dizer um negócio para você, mas esqueci. Sabe por quê? Porque quando ele chegou, ele foi calado. Você estava abastecido, forte, com algo dentro de você que calou aquele inimigo. Então tem muitas coisas que a gente às vezes tem que engolir, como diz, engolir seco, né? Engolir seco é forte, não é, gente? Engolir seco é pesado. Você engolir numa mesa de bar, tomando uma cerveja, algo que você está querendo esquecer, engolir bebendo, só faz o mal e perturbar o seu juízo. Mas engolir a dor, a mágoa, a ofensa, a tentação, a inveja no trabalho, tem tantos meios. Engole seco, meu irmão. Engole seco. Não se preocupem, não. Porque o cálice da vida, o sangue derramado na cruz, nos espera. Nos espera. Você vai sentar um dia lá no céu com Jesus Cristo e todos os irmãos e a sua família para participar de um grande banquete celestial. E eu creio. Não sei qual a coroa que você vai receber. Eu não sei. Resiste até o fim. Eu não sei se é a coroa da vida, aqueles que morreram sem negar o nome de Jesus, receberão a coroa da vida. Aqueles que trabalham com alegria, vai para a rua e tenta buscar e salvar vidas, receberá a coroa da alegria. Aqueles que são pastores, representantes de igrejas, têm cargos na igreja, e se mantém firme, receberá a coroa incorruptível. Agora tem dor, né? Tem gente que está firme, quando chega no final da vida, ele se corrompe, faz algo que não devia e vai perder a coroa dele nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus. Então, eu conheço algumas pessoas que eu digo, e você, como é que está? Estou desviado. Está desviado. Tem mais gente, mas eu conheço essa palavra, Jesus sabe que eu amo, eu conheço essa palavra e na hora ele vai me dar o perdão. Mas não, meu irmão, Jesus é brincadeira assim, Jesus é tira-gosto, de você se deliciar com a palavra, com as bênçãos, e depois você larga Jesus para lá e fica usando ele apenas como tira-gosto das coisas amargas de você, porque tira-gosto diz que é para isso, né? Você bebe, quem toma uma cachaça, como um pedaço de coisa de tira-gosto, para tirar o gosto da infeliz da cachaça, para tirar o gosto da sua vida que você está, aí você come, Jesus lhe protege, você vai tomar um tira-gostozinho. Faça isso não, irmãozinho, que Jesus te ama e há tempo de você voltar ainda. Sabe por quê? Porque se você se desviou e acha que já está perdoado, vai para o inferno, entendeu? Quem está na tua porta, te seguindo, levando as coisas para te destruir, é o inimigo. Olha as bênçãos que está chegando para tu. 0. Como é que estão as coisas? 0. Sabe por que isso? Porque um dia você deixou Jesus para trás. Jesus está na frente, mas você chegou perto dele e deixou ele, e ele seguiu, ele está aí na frente. Deixa eu dar um exemplo, que pode acontecer com você. Quando todos fugiram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram no deserto, tinha um grupinho de fofoqueiros, tinha um grupinho que ficava lá no final da fila, lá, dos 2 milhões de pessoas
Tem um grupinho, umas 100 mil pessoas, assim, irmãos, que saíram do Egito, que ficaram, sempre Moisés está nos levando, isso não é vida, lá mesmo com o faraó, a gente não estava num deserto desse, vezes tem que pedir para chover, tem que pedir para ter água, tem que pedir codorna para comer, isso não é vida, não, eu também não acho. Que gente de grupinho ruim, para falar de Deus, na rodinha nunca chega, para falar de Jesus. Agora, para falar mal, as rodas é grande. Ei, escuta só, aí passou, é interessante esse momento. A Bíblia diz que aquele grupinho lá atrás, na frente, à noite, escute, à noite, uma nuvem forte, um canhão de luz bem forte, assim, uma nuvem, mostrava o caminho deles naquele deserto, no mato. Com aquela luz forte, as cobras se escondiam, a serpente não vinha para o caminho e o povo quebrando o mato e a luz forte, clareando. E lá atrás o grupinho, falando mal, descia fogo do céu assim, ó, e consumia aquele grupo e o povo seguia, e no falatório, 2 milhões de pessoas conversando, não via ninguém quando dava no dia, amanhecia o dia. Cadê meu filho? Cadê meu parente? Cadê meu marido? Cadê minha avó? Cadê minha prima que saiu também? Ninguém acha, está por aí. Mas eu já procurei, é porque está tudo dentro do mato espalhado, está nada. Fogo, meu irmão, se não tiver cuidado, tu vai também para esse fogo eterno. Acabou. Eu estou aqui porque eu temo ao Senhor. Eu estou aqui porque eu temo a Deus. Eu sei do seu poder e da sua garantia das coisas boas. Você sabe que você está no trabalho, que você sabe que ninguém vai lhe demitir, sabe qual é? O servidor público. Aquele que faz um concurso público, né? Se torna um delegado, uma delegada, passa num cargo, vai ganhar muito bem. Ninguém tira da função. Porque quem é o patrão? É o governador. Muda de governador e continua. Ninguém mexe. Está compreendendo? Essa é a garantia que nós temos. Que Deus já nos deu a garantia de irmos para o céu, a garantia de que Jesus Cristo está voltando. E nesse meio eu tenho a certeza de que eu, temendo a Deus e acreditando na sua bondade, na sua felicidade do alimentar, do vestir, do nos dar o cobertor, segundo a sua vontade, está tudo bem. Isso é que eu estou feliz. E Ele quer fazer isso com você também. Amém? Então aqui está o Ministério As 5 Coroas. Vá para também o nosso canal, As 5 Coroas Celestiais, está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook. Lá tem mensagem. Em breve eu quero oferecer para vocês aqui, vou mandar para o Brasil inteiro, de graça. Coroas, chaveiros, porta-geladeira, para você se lembrar. Quando você estiver esfriando, né? A coisa está esquentando para o lado ruim da sua vida, você vai se deparar dentro de casa. Cuidado para não perder a sua coroa da alegria, coroa da justiça, coroa de glória. Amém? Tá bom? Então, encerramos hoje. Continue ouvindo louvores. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo possa abençoar você, sua empresa, sua família, e guarde o que tens para não perder a sua coroa celestial. Amém? Fiquem todos com Deus. Obrigado a Ginaldo, Rian, obrigado a Edson, Esmeralda, todos que têm nos acompanhado em toda a região, nos ouvindo aqui por essa emissora. Um grande abraço.